social Cimex, Yang Modeladores. Olá, está começando mais um programa Capital Social. Este programa é produzido pelo Instituto Ser Social, organização que reúne profissionais de comunicação que estudam e divulgam a responsabilidade social. Capital Social. O Cimex realizou o seminário ambiental Cimex 50 anos, onde teve a palestra do chileno radicado no Brasil, José Antônio Marengo, uma das maiores autoridades quando o assunto é meio ambiente. É sobre esse assunto o programa Capital Social de hoje. E ainda, no quadro Ecologia, o comentário do biólogo Otávio Valente Ruivo. Tudo isso e muito mais agora no Capital Social. A divulgação de relatórios sobre mudanças climáticas desperta o país para a questão da sustentabilidade. Até porque aqui estão 2/3 da reserva natural do planeta. Tudo indica que agora a ficha realmente caiu. A divulgação do relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, de uma vez por todas, estimulou governos, empresas, organizações não governamentais e cidadãos sobre a necessidade de conter o aquecimento global. A solução é consenso. A busca da sustentabilidade somente será alcançada com a mudança de comportamento, geração e utilização de tecnologias e fontes de energias limpas e novos hábitos de consumo. Nosso país tem muitos desafios, mas também tem muitas oportunidades. Pense nisso. O Cimex, maior sindicato patronal da nossa região, é um exemplo de responsabilidade social. Foi o pioneiro na publicação do Balanço Social. Nessa terça-feira, realizou o seminário ambiental Cimex 50 anos. As consequências do aquecimento global têm provocado discussões sobre medidas que venham a frear o desequilíbrio ambiental do planeta. Foi sobre esse tema que o cientista chileno radicado no Brasil, José Antônio Marengo, falou sobre superaquecimento e impactos nas indústrias. O senhor acha que há possibilidade de reverter ainda esse processo de transformação climática? Olha, as mudanças climáticas são consequência do que nós chamamos o aquecimento global, ou seja, aumento gradativo das temperaturas em todo o mundo. Não é possível reverter essa tendência de aquecimento para esfriamento. O que é possível é tentar de reduzir o aquecimento, ou seja, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, aí onde vem a indústria como um dos principais elementos a ser considerados. Com isso nós podemos reduzir o aquecimento e talvez os impactos sejam menores. Os cientistas já alertam para esses fenômenos há bastante tempo. No protocolo de Kyoto, os Estados Unidos não concordou e agora o próprio Estados Unidos, há poucas semanas, se manifestou favorável a um novo encontro para estabelecer regras para frear isso. O senhor acha que podemos avançar no combate a esse desequilíbrio ecológico? Sim. Porque o protocolo de Kyoto, em 1998, estabeleceu reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 5%. Naquela época, a única forma de reduzir a emissão era fechando a indústria ou adaptando a indústria a um custo super elevado, que era mais barato fechar, cria um problema social, desemprego. Estados Unidos não aceitou e agora o que eles estão apoiando é um novo protocolo, porque o protocolo de Kyoto termina em 2012 e começaria um novo protocolo. E eles estão dispostos a entrar como país. Agora, como estados, em Estados Unidos já tem estados que têm adotado o protocolo de Kyoto. Califórnia, por exemplo, fala de emissão em 20% de gases de efeito estufa. Mas a posição do governo federal dos Estados Unidos ainda é meia indecisa. Eles apoiam, mas não dizem como que vão apoiar o novo protocolo. Mas, em suma, está avançando essa conscientização sobre esse problema. O senhor acha que regras mais rígidas, legislações ambientais mais eficazes, pode ser um fator importante nesse projeto de frear o desequilíbrio ecológico? É importante, sim, porque cientificamente nós já temos dado alerta faz muito tempo. Isso
a partir deste ano, com os relatórios do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, que se percebeu que o problema é mais grave e já tem provas científicas. Os governos muitas vezes não tomavam ação porque diziam não existe evidência. Existe evidência agora. Então os governos já começaram a tomar. No caso do Brasil, por exemplo, já tem o Conselho Nacional do Meio Ambiente e já começaram agora reuniões como esta, por exemplo, do Sindicato da Indústria Metalúrgica aqui em Caxias do Sul. A empresa pergunta o que nós podemos fazer como empresa. Não? Esse setor fala muito de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável para o senhor que é um cientista? O sea, desenvolvimento sustentável é uma forma de usar os recursos naturais disponíveis, mas sempre deixando algo para as gerações posteriores. Ou seja, um extremo ecológico é não tocar absolutamente nada da floresta amazônica, por exemplo. O outro extremo é desmata toda a floresta. A ideia de fazer um uso da floresta, um uso sustentável, para que daqui a 40, 50 anos a população continue aproveitando a floresta. Ou seja, é basicamente um equilíbrio. E isso é o que está sendo usado. As empresas usam aquele projeto de desenvolvimento ecológico, o desenvolvimento sustentável, como uma forma de dizer, ok, a minha empresa vai fazer um forte investimento, em 2 ou 3 anos eu vou ter lucro de volta, mas além disso eu vou ter um selo verde, ou seja, ecologicamente minha empresa vai ser melhor vista, a população, o consumidor vai comprar produtos de minha empresa porque é ecologicamente aprovada. Então essa é um pouco a ideia disso. Fala-se muito que o Brasil pode ser beneficiado com essa questão do carbono, por questão da fabricação de álcool e outros combustíveis, mas ao mesmo tempo sabemos que o Brasil é um dos maiores poluidores pelas queimadas da Amazônia. Sim. O que poderia ser feito para conter esse crime ambiental? Bom, uma das coisas primeiro a fazer é reduzir o desmatamento. É impossível reduzir o desmatamento a zero, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a queima de combustível fóssil, a indústria é a maior liberadora de gases de efeito estufa. No Brasil é o desmatamento. Então a ideia é reduzir o desmatamento e também ver formas como obter incentivos fiscais para as empresas que sejam ecologicamente corretas. O sul do hemisfério sul, o Brasil, aqui na nossa região, que consequências pode ter pelo aquecimento global? Uma das consequências fundamentais seria um aumento na frequência da chuva, mas da forma de eventos extremos. Ou seja, pode chover mais no futuro, mas uma chuva totalmente irregular. Pancadas de chuva intensas, veranicos e com temperaturas muito altas. E isso já é um ingrediente para coisas como, por exemplo, erosão, impactos na qualidade da água, entrada de doenças como malária, que não são comuns por aqui, mas que poderia entrar malária, dengue. Ou seja, os impactos vão acontecer em todo o Brasil. O senhor acha que a tecnologia pode criar mecanismos para recuperar esses problemas que teremos no futuro? Bom, a tecnologia ajuda um pouco com a parte de adaptação. Porque, por exemplo, se nós temos trigo aqui na região e em climas futuros o trigo atual não resiste, então a tecnologia pode vir com novas variedades de trigo que podem se adaptar a um clima mais quente ou um clima mais seco, mais úmido. Então a tecnologia entra não para reduzir o problema do aquecimento global, sino para ver formas de nos adaptar a esse problema, ou seja, sobreviver ainda com um clima um pouquinho mais quente que o normal. E para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem aí como cientista para os telespectadores da TV Caxias. O que eu acho muito interessante esta iniciativa, porque já mostra a preocupação dos industriais. Ou seja, a indústria é uma das fontes que poluem, mas com uma indústria mais eficiente, a nível de poluição vai ser menor. E isso motiva as pessoas também a pensar que aquecimento global e mudança de clima já não é um problema científico, é um problema que pode afetar a qualquer pessoa, a dona de casa como a presidente de uma grande empresa. Então, eu acho que é importante pensar nesse ponto de vista. Vamos a um breve intervalo.